Pessoal, um triângulo retângulo, ele tem que parecer familiar pra gente, algumas coisas precisam ser sempre familiar. Por que esse triângulo aqui ele é retângulo? Então, porque ele é um triângulo, porque tem três lados. Aqui, tudo bem. Né? Onde encontro os dois lados, então eu tenho os vértices. Na hora de eu dar um nome para esse triângulo, o nome dos vértices, é sempre importante começar a colocar o nome onde está o ângulo reto, esse ângulo é o ângulo A. Então esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, ele é reto porque esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Coincidiu com o ângulo do esquadro. Aí no sentido do ponteiro do relógio, no sentido horário, então esse é A, esse daqui eu nomeio de B, esse aqui eu nomeio de C. Então esse triângulo ABC é retângulo. Claro que os triângulos nem sempre vai chamar ABC, pode chamar MNQ, pode chamar qualquer coisa. Mas para a gente ficar familiar com ele, até mesmo para depois a gente acabar decorando essas fórmulas, seria sempre bom vocês ajustar ele nessa posição. Aonde está o ângulo reto é o A e depois BC fazendo a volta no sentido horário. O que a gente sabe mais com um triângulo retângulo? Que oposto ao ângulo reto eu tenho aqui um A minúsculo, um Azinho, e esse Azinho é a hipotenusa. Oposto aqui ao ângulo B, esse ângulo aqui é agudo porque é menos de 90 graus. Eu tenho aqui o Bzinho, que é um cateto. Da mesma forma, esse C é agudo, esse ângulo C é agudo, oposto ao C eu tenho um Czinho, que é cateto. E a primeira relação que a gente sabe num triângulo retângulo é que a hipotenusa ao quadrado, no caso é o A hipotenusa ao quadrado é igual a B ao quadrado e mais C ao quadrado. Isso é o que a gente chama de TP, o Teorema de Pitágoras. É tirado de um triângulo retângulo. Então, vamos tentar ajustar aqui também. Veja que esse triângulo está invertido. Então, o ângulo reto é aqui. Então, esse aqui eu vou chamar de A. Esse agora no sentido do relógio. Então, esse aqui vai ser o B. E esse daqui vai ser o C. Oposto ao ângulo reto, aqui eu tenho a hipotenusa, o meu Azinho. Oposto ao ângulo B, eu tenho o meu cateto Bzinho. Oposto ao ângulo C, eu tenho o meu Czinho, o cateto Czinho. O que aparece aqui, que acrescenta nessa matéria, depois do Teorema de Pitágoras, são outras relações métricas que tem no triângulo. Então é importante a gente saber o que é a altura de um triângulo. Então a altura de um triângulo, você pode ter uma altura com relação a qualquer lado. Só que nesse caso não é qualquer lado, a gente vai escolher para ser a altura do triângulo, mas com relação à hipotenusa. Então a hipotenusa aqui, eu vou fazer a altura dele com relação à hipotenusa. No caso a hipotenusa vai ser a base desse triângulo. Então eu vou fazer a altura. O que é a altura? É eu pegar, né, e colocar aqui o esquadro. Por que o esquadro? Porque a altura sempre é perpendicular à hipotenusa. Então, aqui, coloquei o esquadro para garantir que está perpendicular. Então, isso daqui é a altura. Então, isso aqui é a altura. O que é a altura? A gente sempre usa chamar ela de H minúsculo. Isso aqui é a altura. A gente usa a letra maiúscula para vértice. Se eu quisesse colocar esse vértice aqui um ponto, eu poderia nomear esse vértice aqui de Hzão. Não vou fazer isso. Então, as letras maiúsculas a gente usa para nomear vértice, nomear ângulo. Os lados eu uso letra minúscula para representar comprimento de medida de lado. Aqui então é 90 graus. A altura sempre ela é perpendicular, então aqui é um ângulo reto. Quando eu fiz essa altura, a minha hipotenusa ela foi dividida em duas partes. Isso que a gente chama, a hipotenusa fez com que a altura fez com que a hipotenusa fosse dividida numa parte que a gente vai chamar de parte M e outra de N. Esse M a gente chama de projeção.
é uma projeção que está do lado do B. É o B, esse vértice B, essa linha da hipotenusa, ela projetou até na altura. Então é projeção com relação ao ângulo B. Então eu estou projetando do ângulo B até na altura. Então eu projetei do ângulo B até chegar na altura. Aí a outra projeção é a projeção N, que também é projeção. Projeção. Só que daí projetou do C até chegar na altura. Então foi uma projeção que começou no C e chegou na altura. Agora eu tenho meu triângulo que está pronto. E a partir desses triângulos, a gente vai ver algumas relações métricas que tem nele. Vamos fazer isso então. Deixa eu apagar a luz. Vamos ver as 4 relações métricas. Então, isso aqui são outras relações métricas. Veja então aqui, se eu pegar em relação ao B, esse ângulo B, o C aqui, que é um cateto, e o M, que é uma projeção, elas estão adjacentes, né, ao B. Então, elas estão ao lado do B. Então, vamos pegar então o cateto C ao quadrado, ele é a hipotenusa A vezes a projeção N. Da mesma forma, se a gente considerar esse outro cateto, o cateto B e o N, eles estão adjacentes ao C. Então, o B e o M está adjacente ao C. Então, o cateto B ao quadrado é a hipotenusa vezes a projeção N. Uma outra relação métrica fala que a hipotenusa A vezes a altura, a hipotenusa vezes a altura do triângulo, é igual ao cateto B vezes o cateto C. E a última relação, H ao quadrado, que é a altura que é ao quadrado, é a projeção M vezes a projeção N. Queria que vocês pegassem, dessem um pause aí no vídeo, né, e copiassem, né, essas questões, para vocês ficarem registrados no caderno, essas formulinhas. Vamos aqui tentar ver, às vezes o triângulo fica invertido e a gente não sabe mais entender nada. Então veja bem aqui, então eu já coloquei aqui, nomeei tudo. Então aqui a altura do triângulo vai ser aqui, então essa aqui é a altura, aquela é perpendicular. Obviamente eu vou chamar o maior que tem aqui, eu vou chamar de N, essa projeção aqui é N do B até chegar aqui na altura. E aqui eu vou chamar de N. E o triângulo ficou ABC. Então vamos montar a formulinha. A formulinha, ela vai ficar assim. Então vamos lá. Primeiramente, então vamos pegar com relação ao C. O C e o M aqui. Em relação a esse ângulo aqui adjacente. Então a gente tem que C, que é o cateto, C ao quadrado, é igual a hipotenusa A vezes M. Vamos agora pegar com relação ao B, que é o B e o N, ele está adjacente a C. Então o B é o cateto, então B ao quadrado é igual a hipotenusa A vezes N. A outra relação agora é que a hipotenusa vezes a altura é o cateto B vezes o cateto C. E a última relação, a altura ao quadrado é igual a projeção M vezes a projeção N. Então, se você olhar, ela se confirmou, né? Então, não importa a posição que o triângulo retângulo está. Então, essas são as relações métricas, né, que a gente vai usar essas formulinhas para depois resolver problemas envolvendo, né, as relações métricas. Vou fazer agora a atividade que está na apostila, atividade 6. Ó, essa atividade está no roteiro 4 e no roteiro 5, que eu fiz o roteiro ficar quinzenal, e o trabalho é o trabalho 3. É a atividade 6, está na apostila São Paulo Faz Escola. Aqui foi dado então isso aqui, uma figura. Eu vou fazer a verificação usando essa figura que está aqui. Vamos então nomear aqui. Aqui está o ângulo reto, então aqui é o A. Aí no sentido anti-horário B
e C. Aí a projeção do lado do B eu vou pôr o N. E do lado do C a projeção N. A projeção, lembrando que é a distância do B até a altura. Essa linha aqui é a altura. Aqui é a hipotenusa, oposto ao Azinho, hipotenusa. A hipotenusa é raiz quadrada de 8. Czinho aqui, oposto ao C, é um cateto. E aqui outro cateto. Agora, eu já coloquei aqui que o M é a metade da hipotenusa e o N é a metade da hipotenusa. Agora, como que eu cheguei a essa conclusão? Vamos explicar por quê. Esse triângulo ele é isósceles. Por que ele é um triângulo isósceles? Esse lado é 2, esse lado é 2. Então, tem dois lados iguais, então é isósceles. Quando eu traço a altura, a base, que é a hipotenusa, é dividida exatamente no meio. Porque aqui é igual, a altura ela é perpendicular. Então eu tenho o M e o N com a mesma medida. Por quê? Porque o triângulo é isósceles. Aqui é a raiz quadrada de 8. Toma cuidado, né? Metade da raiz quadrada de 8 não é 4. Porque a raiz quadrada de 8 tem que resolvê-la primeiro e ela não é redondinha. Se fosse a raiz quadrada de 9 era 3, mas é a raiz quadrada de 8. Então eu deixo em radical mesmo. Então o M é a raiz quadrada de 8 dividido por 2 e o N é a raiz quadrada de 8 dividido por 2. Não tem o H. Então é um problema, preciso calcular esse H para eu conseguir fazer o que está pedindo. A questão 6.1 diz assim: verifique que o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Então o produto dos catetos, B vezes C é a hipotenusa A vezes a altura H. O B e o C eu tenho, então poderia até aqui substituir. O B vale 2. O C vale 2 também. A hipotenusa é a raiz quadrada de 8, que eu tenho, vezes o H. Porém, o H aqui eu não tenho. Então, eu vou parar de fazer, porque eu não tenho H, e vou calcular aqui embaixo o H. Bom, para calcular o H, eu posso usar como referência, já que esse aqui é ângulo reto, ó, posso considerar isso aqui um cateto, isso aqui é a hipotenusa, e isso aqui, o outro cateto, que é o H. E usar o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras fala assim, que a hipotenusa ao quadrado, no caso aqui é o 2, eu estou fazendo para calcular o H. Então, peguei essa parte aqui do triângulo, ó, esse triângulo retângulo, AB e esse ângulo reto aqui. Então, a hipotenusa é 2, 2 ao quadrado, é igual H ao quadrado, e mais raiz de 8 sobre 2 ao quadrado, mais raiz quadrada de 8 dividido por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado aqui é 2 vezes 2, que é 4, que é igual a H ao quadrado eu abaixo, mais eu abaixo, a raiz quadrada de 8 ao quadrado, então vai dar 8. 2 elevado ao quadrado dá 4. Isso é igual. Então, 4... vou tirar esse 8 sobre 4, eu vou passar para cá. 8 dividido por 4 é 2. 2 é H ao quadrado. 4 tira 2 é 2. Então ficou 2. E é igual a H ao quadrado. Então ficou assim, ó, 2 igual a H ao quadrado. Faço o inverso aqui, o inverso do quadrado, para eu usar a operação inversa do quadrado, é a raiz quadrada. Então a raiz quadrada de 2 é a minha medida da altura. Então essa altura aqui, ela equivale a raiz quadrada de 2. Vamos agora então verificar a 6.1, se de fato isso é verdade. Então o cateto B vezes o cateto C dá 4, que é igual a raiz de 8 vezes a raiz de 2, já que eu acabei de descobrir que H é a raiz de 2. A raiz de 8 vezes a raiz de 2 dá a raiz de 16. Então, 4 é igual. Raiz de 16 é 4. Então, o que observa é que verificou. Então, a 6.1, depois que eu calculei o H, eu verifiquei e observei que realmente cateto vezes cateto é hipotenusa vezes altura. Poderia fazer outra verificação, mas vamos fazer só uma só. Vou fazer agora a 6.2. Na 6.2 é para usar uma outra relação, que é essa daqui. Se pegar um dos catetos, no caso C,
ao quadrado desse cateto é igual à projeção M vezes a hipotenusa. Então, o C, se eu considerei o C sendo o 2, e como ele está adjacente o 2, quem vai estar adjacente aqui no caso é o M, a metade da raiz quadrada de 8. Vamos ver se isso é verdade então. O C é 2, então 2 ao quadrado é igual a hipotenusa A, que é raiz de 8, vezes a raiz quadrada de 8 sobre 2. 2 ao quadrado aqui dá 4. Raiz de 8 vezes raiz de 8 dá raiz de 64, dividido por 2. Aqui é 4, que é igual. Raiz de 64 é 8. 8 dividido por 2. Abaixa aqui o 4. 8 dividido por 2 é 4. O que a gente viu aqui? Que se observa. Então, a 6.2 era para verificar. Se eu pegasse do lado de cá, fizesse, porque fala um dos dois, eu posso fazer do lado de cá também. Então, b ao quadrado seria a hipotenusa, raiz de 8, vezes o n, que também é raiz de 8, que os números como são os mesmos, também vai verificar. Então, a 6.2 pedia para verificar o quê? Que o quadrado de um dos catetos, no caso eu escolhi o C, é igual a hipotenusa vezes a projeção, que está, né, sempre olhando aqui, adjacente, o 2 está adjacente ao B, eu tenho que pegar a projeção que está adjacente ao cateto que eu escolhi. Não faz sentido eu escolher o N, se eu estou escolhendo o cateto 2, eu tenho que escolher a projeção M, porque ambas estão adjacentes, estão ao lado do ângulo B. Essa então é a 6.2. Vamos fazer agora a 6.3. Essa daqui, por uma questão assim de organização na apostila, vamos fazer então, ela também. É para verificar agora com relação ao outro cateto. O outro cateto é o B, ele está adjacente ao C. Então a projeção que eu vou usar é N. Então eu tenho que B ao quadrado, o cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa vezes a projeção N. O B é 2, então 2 ao quadrado, que é igual a raiz de 8, que é a hipotenusa, vezes a raiz de 8 sobre 2. Aqui 2 ao quadrado é 4, 8 vezes 8, 64, 64 a raiz quadrada é 8, 8 dividido por 2 dá 4. Então aqui também se verificou. Agora vem a 6.4, que a gente vai ver agora. Deixa eu ler aqui com vocês. 6.4. Bom, deixa eu arrumar aqui e já eu volto. Ó, nesse caso aqui, então nós vamos calcular a medida de madeira que vai. Vamos então determinar esse H2 aqui, ó. Então, considerando ABH, então esse triângulo ABH é um triângulo retângulo. Então eu tenho que esse 2 é a hipotenusa, o M é um cateto, o M que é raiz de 8 sobre 2, o H é outro cateto e esse H2 é a altura. Então vamos ver como que eu descobri que H2 é 1. Vamos usar então essa relação aqui, ó. O produto dos catetos, então o cateto M vezes o cateto H é igual a hipotenusa vezes a altura. M é raiz de 8 sobre 2. Vezes 2, raiz de 2 é igual a 2 vezes H2, vou chamar de X esse H2. 8 vezes 2, 16, 16 da raiz quadrada de 16 é 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes x, 2x. Divide os dois lados da equação por 2. Então, x igual a 1. Aqui, então, eu descobri que o H2 é igual a 1. Me resta agora saber o H3. Só vamos fazer aqui uma observação. Esse triângulo aqui é retângulo. A hipotenusa é a raiz quadrada de 8. Essa altura aqui, esse aqui é um cateto. Então, é H2 aqui, eu acabei de calcular, é 1. Então, essas são as informações que eu tenho. Vamos pensar agora como que eu faço para descobrir o H3. Ó, agora vamos calcular então o H3. Só vamos fazer aqui uma análise. Daqui até aqui é o H2, mede 1. Obviamente, essa medida aqui, essa é igual, porque essa altura dividiu esse triângulo bem no meio. Então aqui também é 1. Aqui é um ângulo reto, então se aqui é 1, aqui também é 1.
aqui é 1, aqui vai ser 1, porque essas duas retas são perpendiculares, então elas são paralelas. Então, de modo que aqui é 1 quadrado. Se isso tudo aqui era 2, aqui é 1, então para inteirar os dois, aqui também é 1. Bom, agora eu tendo essa medida, então eu tenho os catetos. Eu tenho esse cateto, que é 1, tenho esse cateto, que é 1, tenho a hipotenusa, que é a raiz quadrada de 8 dividido por 2, falta eu fazer, né, o H3. Então, o que eu tenho aqui? Se eu pegar e multiplicar o cateto vezes o cateto, então, usando aquela mesma forma, cateto vezes cateto, é a hipotenusa vezes a altura. Então, cateto vezes cateto, então 1, que é um cateto, vezes outro cateto, que é 1, é a hipotenusa, que no caso é a raiz quadrada de 8 sobre 2, vezes a altura, no caso H3. H3 aqui. Vou chamar H3 aqui de Y. Então aqui vai ficar 1 vezes 1 é 2. 1 vezes 1 é 1. Que é igual a raiz de 8 sobre 2 vezes, vou chamar isso aqui de Y. Esse 2 eu vou passar para lá multiplicando. Então fica 2 é igual a raiz de 8 vezes Y. Y é igual 2 dividido por 2 por raiz de 8, que é igual a Y. Vou racionalizar isso aqui. Como que racionaliza? Porque o raiz de 8 está embaixo. Vou multiplicar embaixo e em cima por raiz de 8. Então, quando eu multiplico aqui em cima 2 vezes raiz de 8, embaixo vai ficar raiz de 8 vezes raiz de 8, que vai dar 8. 2 aqui sobre 8 dá igual a 2 sobre 8 aqui vai dar raiz de 8 sobre 4. Raiz de 8 sobre 4. Simplifiquei que dá para dividir por 2. Bom, raiz de 8, eu vou fazer aqui um pouco direto, equivale a 2 raiz de 2, raiz de 8. Então é 2 raiz de 2. Isso é o valor de raiz de 8. Dividido por 4. 2 dividido por 4 aqui vai dar igual a raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui é a medida de H3. Agora que eu tenho todas as medidas, então eu vou fazer o tanto de madeira que vai. Então, vamos contar então. 2, essa madeira aqui, daqui aqui é 2, então vai precisar de 2. Essa daqui inteirinha aqui é mais 2. Né? Essa que vai aqui é 1, e 1 mais 1, 1 e mais 1. Aí vem essa aqui que a gente acabou de calcular agora, ó. Eu estou pulando essa aqui, ó. A essa altura aqui mais raiz de 2. Essa daqui é raiz de 2 sobre 2. E essa que vai vir aqui também mais raiz de 2 sobre 2. Vou somar primeiro os números racionais. 2, 4, 5, 6. Então deu 6 de madeira. Mais, agora os irracionais. 1 raiz de 2. Aqui deu 1 raiz de 2. Ó, meio raiz de 2 mais meio raiz de 2 equivale a 1 raiz de 2. Então aqui meio raiz de 2 mais meio raiz de 2. Isso aqui vai dar 1 raiz de 2. 1 raiz de 2 com 1 raiz de 2 dá mais 2 raiz de 2. Então isso vai equivaler a 2. A 2. Ah, tá faltando aqui a de baixo aqui ainda, né? Mas ainda ficou faltando a de baixo, que é a raiz de 8, que equivale a 2 raiz de 2 também. Essa madeira aqui é da hipotenusa aqui embaixo. Então vai dar, aqui não vai dar só 2 raiz de 2 não, vai dar 4 raiz de 2. Então vai dar 6. Cada raiz de 2 é 1.4. 1.4, 2.8, vai dar 5.6. Ou seja, a quantidade de madeira que vai precisar é 11,6 metros. Tem que comprar 11,6 metros, um pouquinho mais, para fazer esse madeiramento aí.